Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da sexta temporada do Bate-Papo sobre Composição. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto como do jazz, da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 5 anos anteriores, 2020 a 2024, e desta sexta temporada de 2025 estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify e Apple, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, pelo professor Ian Wagner e pelo compositor extensionista Ítalo Spinelli. Nós hoje temos a honra de receber a compositora, pesquisadora e professora Flora Roderbaum para falar sobre sua obra musical, suas pesquisas, suas atividades de ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Pronunciei certo seu nome, Flora? Roderbaum. Seja bem-vindo, então. Só ativar o teu microfone. Sim, está certinho. A gente tem várias formas de falar, mas é isso mesmo. Olderbaum, Holderbaum. Tá ótimo, Flora. Boa tarde, Flora. Boa tarde ou boa noite, bom dia para quem, né, estiver acompanhando a gente. Vou começar aqui, como de praxe, né, fazendo uma breve leitura da bio da nossa convidada de hoje e depois a gente parte para o início da conversa, né? Então, a professora Flora Holderbaum é doutora em música pela USP e pós-doutora em música pela Unespar, no Paraná. É bacharel em violino e artes musicais pela UDESC, mestre em teoria, estética e criação musical pelo UFPR. Atua com a voz e o violino em suas interseções com a música experimental e eletroacústica e vem se aprofundando nos campos da tecnologia do áudio, da gravação, mixagem, masterização e síntese sonora. Sua pesquisa atual gira em torno da música vocal eletroacústica em obras de compositoras. Entre 2019 e 2020, foi professora colaboradora do Departamento de Artes da Universidade Federal Fluminense, ministrando disciplinas como Fundamentos da Música e Experiências Artísticas com Meios Tecnológicos. É professora colaboradora em Tecnologia Musical no Departamento de Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, desde setembro de 2020. Ministra disciplinas como Introdução à Tecnologia Musical, Introdução à Gravação, Música Eletroacústica e Sound Design para Teatro. Seus artigos e trabalhos criativos podem ser encontrados em seu Linktree, né, que é Linktree/Flora Holderbaum. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo, logo abaixo. Bom, boa tarde mais uma vez, Flora. Muito obrigado aí pelo ter aceito o convite, participar do nosso bate-papo, né? E como de praxe, a gente começa pedindo para você falar um pouco da sua trajetória, né? Tanto na música quanto na composição, né? Então, se você, muitos entrevistados às vezes sentem-se mais à vontade para falar, né, desde da infância, como que isso levou, né, a vida levou a música, né? Outras pessoas já preferem pegar de um estágio mais à frente, mas fica à vontade para explanar a sua trajetória do ponto que for mais interessante do seu ponto de vista. Muito boa tarde. É, Quero agradecer o convite do professor Reduino, da equipe toda, o Ian também. Bom, eu posso começar dizendo que a minha musicalização ela foi acontecer muito tardiamente. Eu sempre quis tocar, especialmente violino desde criança, mas aqui eu sou de Florianópolis e não tinha contato com nenhum tipo de aprendizado musical. Minha família também não tinha músicos. Um irmão meu começou a tocar violão e isso acabou me incentivando a comprar, mas eu só fui entrar mesmo na música com 18 anos, então foi bem tardiamente. E o aprendizado do violino demorou lá os seus 5 anos até começar a se consolidar. Foi quando, um pouco depois, eu entrei no bacharelado em música aqui da UDESC.
Mas antes disso, eu fiz uma faculdade de artes visuais. Eu também tenho essa componente forte intermedial, digamos assim, que é desde pequena sempre quis lidar com artes. Então sempre desenhei, sempre escrevi poemas, o que foi o que for, o que acabou sendo um percurso que depois das duas graduações que eu fiz artes visuais, depois eu fiz o bacharelado em violino, ambas na UDESC, eu acabei então voltando para esse campo intermedial e a partir daí também que meu campo composicional se abriu. Então é um arco bem grande, enfim, e aí mas desde pequena eu sempre era, digamos, a menina de três irmãos e eu era a que mais me interessava por música erudita, sempre gostei muito daqueles que chegavam mais fácil, né? Como o repertório um pouco mais conhecido, né? O Vivaldi, as Quatro Estações e aquela coisa mais conhecida enfim, algumas óperas, alguma coisa de Mozart, alguma coisa de Beethoven. E no final também no repertório de violino erudito, eu passei por toda a linhagem ali, né, dessa barrocos e clássicos, neoclássicos e românticos e tal, foi até o início do século XX, mas essa prática mais conservatorial eu vivi dentro do bacharelado e de uma maneira bem abrasileirada, como conhecemos o Brasil, né? De alguma forma a gente tem uma vivência da música erudita bem peculiar, né? Muitas vezes a gente não cresce ouvindo catedrais e ouvindo orquestras, né? A gente acaba entrando em contato na vida adulta com esse campo. Pelo menos comigo foi assim, né? Então acabei tocando em orquestras aqui em Florianópolis, mas na época que eu começava a sair de Florianópolis, eu acabei, me formei na música e fui para o mestrado, e aí eu fui para a linha de teoria, estética e criação na UFPR, orientada pelo Daniel Quaranta, e aí que eu entrei realmente no campo da composição propriamente dita, e aí eu já comento de uma forma que eu não atuo como uma compositora com a formação em composição e regência, nesse sentido mais estrito, mas eu atuo muito a partir da performance, atuo muito a partir da minha experiência como violinista e como vocalista, vamos dizer assim. Mas eu sempre vivi a composição por esse lado. Embora eu tenha vivido a leitura, o solfejo, a escrita de uma forma bastante estrita, a partir do violino. Mas na minha composição hoje eu não trabalho ainda tanto com escrita tradicional, mas trabalho muito com escrita em mídia, né? E trabalho com essa coisa da música eletroacústica. E desde então do mestrado eu comecei a trabalhar com uma série de peças, entre elas uma que eu mandei para o professor Reduino, que é a Microvoz 1, que é daquele ano que eu entrei, que eu estava no meu segundo ano de mestrado, primeiro ano de mestrado. E aí eu, enfim, comecei a trabalhar muito com gravação da minha voz e de vários de objetos, enfim. Acho que eu já resumi bastante, né? Mas acabei indo para o doutorado depois em sonologia na USP com o professor Fernando Iazeta e me aprofundei um pouco mais. Assim, no mestrado eu trabalhei a voz na música experimental, mas muito no campo da poesia sonora. Eu posso entrar em detalhes também. E na USP eu trabalhei mais com a voz na música contemporânea de compositoras especificamente brasileiras. E uma brasileira argentina. E é mais ou menos isso, né? E no pós-doutorado eu acabei entrando numa pesquisa sobre compositoras na música eletroacústica na América Latina, especificamente para peças para voz, né? Que a gente chama pelo conceito de eletrovocalidade. Enfim, acho que eu já estendi bastante, né? Eu cobri todo um arco aí de, vamos dizer, uns 20 e tantos anos, né? Não, mas foi ótimo. E me surgiram aqui algumas questões. Eu vou tentar aqui pegar o gancho, né, do teu histórico. Que eu fiquei curioso que a tua formação inicial, pelo que eu entendi, ela foi mais ligada ao instrumento, né? E você começa a se envolver mais com a composição propriamente, mais quando começa a ir para pós-graduação, né? E, e pelo que eu entendi, essa sua ligação com composição, ela já começa talvez muito intensa com o campo, digamos, da eletroacústica de uma maneira geral, né? É, e, e eu fico
Eu imagino que a sua, digamos, a sua formação também no lado ligado a artes plásticas e outras artes que você, é, enfim, praticava, né? Isso deve ter tido um papel, uma influência nessa escolha, mas eu fico curioso em saber se durante a sua formação, digamos, enquanto instrumentista, nesse processo do bacharelado, né, em instrumento, se você já tinha uma ligação mais estreita com esse campo da eletroacústica, ou se foi uma coisa que surgiu à medida em que surgiu essa oportunidade de fazer uma pesquisa, né, ligada à composição. Ah, interessante. Sim, mais precisamente quando eu ainda não tinha entrado no bacharelado, no final do curso de artes visuais, eu me aproximei do curso de música, já estava me aproximando, e a primeira matéria que eu peguei, depois de expressão vocal, foi a primeira, foi expressão vocal, foi a estúdio, com um professor efetivo que tem, mas agora está afastado, que é o Frederico Macedo, foi, acho que foi orientando do professor Guerra, Anselmo Guerra, no doutorado. E aí eu comecei a ter esse primeiro contato com o estudo de gravação e também com o repertório eletroacústico. Eu lembro que a primeira análise de música eletroacústica foi da Omadia Joyce, do tema Omadia Joyce, do Bério. E entrei em contato com os livros do Flu Menezes também e acabei tendo um primeiro contato com gravação de voz, mas isso foi estimulado muito, curiosamente, porque nas artes visuais eu tinha trancado um tempo o curso para estudar violino só. Quando eu voltei, eu encontrei uma professora que chama Raquel Stolf, que é uma artista sonora. E ela já se envergou para o campo sonoro, dentro das artes visuais, já estava se envergando há bastante tempo. E ela me apresentou a poesia com os concretistas no Brasil, que lidavam muito com experimentação, e também alguma coisa de poesia sonora. Inclusive, uma outra professora das artes visuais me apresentou alguns CDs do Bério, antes do curso de música. Antes de eu fazer essa prática de estúdio e de eu entrar na música mesmo, no curso aqui, né? E aí, essa minha antecipação dentro das artes visuais foi bem interessante, porque a partir de um contato com a gravação da voz, com a ideia de arte sonora e conceitual a partir de poemas e como espécie de poemas cartazes, muito semelhante com o que os vanguardistas Raul Hausmann, Hugo Ball faziam no início do século. Essa ideia de você lidar com tipos e uma certa grafia da poesia, isso já veio antes, né? Mas eu sempre soube, esse caráter criativo sempre foi latente. Eu sabia que em algum momento eu precisava me aprimorar na música, eu precisava ter alguma formação em música, e aí o violino era o meu, sempre foi e ainda é o meu instrumento, né? E aí eu vi que ia ser por ali, mas que eu ia voltar, eu ia unir de alguma forma essas coisas todas, né? E até hoje eu estou um pouco nessa busca. Muito bom. Flora, você mencionou a pesquisa de pós-doutorado, se você pudesse falar um pouco dela, né? E de outras pesquisas anteriores que você conduziu no doutorado, né, no mestrado, no doutorado, e como é que essa pesquisa interage com a sua composição, né? Como é que ela se retroalimenta, como é que você se insere aí nesse campo. Legal, professor Liduino. No final, vamos de trás para frente, no final do pós-doutorado, eu lancei um CD, um cúmulos entregáveis, digamos assim, do pós-doutorado, que chama Eletrovocalidades, pelo selo Música Nova, Núcleo Música Nova, que é o grupo lá do professor Felipe Ribeiro, Ricardo Tomasi, em que eu fiz a pesquisa, né? E a gente pode disponibilizar isso depois. São peças de várias compositoras que lidam com a voz, a música eletroacústica, e algumas argentinas, algumas colombianas e brasileiras. Mas, assim, resumindo, eu fiz um trabalho em que eu colocava a ideia de eletrovocalidade, que é um conceito que a professora Doriana Mendes, inclusive da Unirio, a professora Doriana Mendes, que trabalha com Brian Holmes e Alexandre Feneriche
também Arthur Campela, recentemente, a professora Dorena tem uma tese que fala da eletrovocalidade, que é essa questão entre a voz e a eletrônica, né? Então, vamos dizer que historicamente a eletrovocalidade ela tem um papel relacionado como a música concreta se entrelaçou com a música eletrônica. As primeiras, né, a gente conhece o Cântico dos Adolescentes, do Stockhausen, o próprio tema, o Madia Joyce, do Berio, eles são uma das primeiras, os marcos que vão relacionar essa prática, né, da gravação de amostras com sons eletrônicos e sons criados em estúdio, né, com a partir de senoides e etc e tal. Então, essa união, digamos assim, foi possível muito através de obras explorando a voz, manipulando a voz e colando, cortando, sintetizando a voz, né? Então, desde quando eu comecei a trabalhar lá com meus poemas, em que eu recriava com a gravação desses poemas, isso se estendeu até o final. Então, quando eu comecei a estudar compositoras que trabalhavam com a própria voz, ou mesmo essas intérpretes que ficam nesse campo da participação um pouco nebuloso, né? Por exemplo, a Kathy Berberian, né? Junto com o Berio, o papel criativo que ela teve nas peças para voz que ele escreveu para ela, entre elas o tema mesmo, Visage, e também a própria sequência 3, né, para voz. Então, é um percurso para exploração, tanto de um levantamento de compositoras na música eletroacústica, que é algo que a gente também tinha pouca, pouca audição até ali, pelo que eu conheço, 2014, foi quando eu comecei a ouvir falar mais de compositoras na música eletroacústica. E então é esse levantamento, né, de compositoras um pouco silenciadas e o papel também que a voz teve entre a música dentro da música eletroacústica como um mote, né, de criação ali, de sons sintetizados, enfim, sons gravados. Eu posso dizer uma lista aqui de compositoras que eu acabei levantando, só para fechar essa resposta e a gente consegue conversar mais. Eu tinha aberto aqui. Olha, eu vou misturar aqui uma série, tá? Porque eu tenho brasileiras, argentinas, colombianas, aí americanas, europeias. Então, por exemplo, uma das mais antigas, em 1905, Elza Cameu, no Brasil, foi inclusive mexeu muito com a antropologia, se eu não me engano. Susana Barão Supervielle, argentina. Cleóf Persson de Matos, uma compositora brasileira, não mexeu exatamente com uma eletroacústica, mas fez um levantamento aí de obras também. Hilda de Anda na Argentina, Nelly Moreto, Eliane Radig lá na França, aqui os Sete no Brasil, Canadá, Paulino Oliveiros, Colômbia, Jaqueline Nova, Reino Unido, Délia Derbyshire, brasileira, Marlene Migrari Fernandes, Mariana Marcher, Estados Unidos, Graciela Pasquevaides na Argentina, aí tem Laura Spiegel, Edelgard Westerkamp, Suzane Ciani, Oksana Linde, Fátima Miranda, Vânia Dantas Leite, de Amanda Galaz, Maya Hadk, Raquel Stolfi. Posso falar ainda de Ana Maria Romano, Cristina Dignar, Denise Garcia, Fernanda Navarro, Lilian Campesato, Marcela Perrone, Michele Agnes, Tatiana Catanzaro, enfim, a lista é enorme. E por algum motivo, esses nomes, até parece que eu estou me repetindo aqui. Eu tenho falado bastante neles recentemente, mas não eram acessíveis para mim e acredito que não sejam acessíveis em larga escala, né? Então é importante a gente ouvir mais sobre eles nas aulas também e ter ali nos anais de composição, né, esses exemplos para as pessoas conhecerem também, né? Então, e se relaciona muito com o meu trabalho a partir dessa ideia que a voz basicamente é o meu material composicional na maioria dos meus trabalhos, né? Agora, eu tenho também algo para violino, e também eu gravo muito objetos diferenciados, assim, e paisagens também. Estou entrando um pouco nessa relação da paisagem sonora,
Mas, mas eu tenho vontade de ir além também e escrever peças para outros instrumentos. Agora, eu acho que agora no pós-doc eu fechei um ciclo grande em que eu uso então a voz como principal material composicional. Algumas compositoras que você cita aí, a gente já entrevistou, não é, Ian? A Tatiana Catanzaro, Michele Legal. Agnes, a Aliás, Fernanda Navarro era em outro programa, que era o Fórum de Compositores, mas de repente também está incluído no pacote nosso aqui. Tem mais aqui. É, mas muito bom. Ian, se quiser, pode. sim, eu queria aproveitar um pouco que que a Flora levantou a questão, né, ao citar, né, o nome de todas essas compositoras, né, a questão de que não é tão fácil, pelo menos tão óbvio, né, o acesso à produção delas, né, É, e, e, e eu me pergunto, né, assim, do ponto de vista, né, de um professor de música, professor de composição, no caso da Flora, enquanto professora, né, também de música, é, como que você, em que grau, né, que você consegue, digamos, driblar toda a misoginia sistêmica, né, da academia, onde você tem livros que ficam o tempo todo falando de homens para homens, né, e pouco se fala sobre as compositoras, né, mesmo as mais conhecidas, né, mundialmente, e assim, é uma pergunta, ao mesmo tempo uma inquietação que eu tenho, né? Porque eu me preocupo com isso, eu tento, né, dentro do possível, trazer para a minha realidade em sala de aula materiais, né, de compositoras, é, mas às vezes é difícil, né? Você, obviamente trabalhar dá trabalho, né? Então, às vezes é difícil, é muito mais difícil, né, do que você ir no cânone, digamos, mais comercial, misógino, né? E eu queria saber um pouco da tua experiência, né? Assim, o que que você tem conseguido, né, fazer, né, para conseguir driblar um pouco, né, esse sistema e conseguir trazer, né, para os alunos, para os seus alunos, né, um pouco mais, né, da produção dessas mulheres. Então, eu penso que foi um percurso de descoberta para mim também. Quando eu estava no doutorado, que foi quando eu comecei a me despertar para isso, em 2015, foi quando eu conheci Valéria Bonafé e Lilian Campesato. Valéria estava terminando o doutorado dela, agora ela, inclusive, entrou como professora da USP de composição, Valéria Bonafé. E confesso que até então eu não tinha visto muitas mulheres em lugares, assim, digamos, de uma fala liderando um campo de composição. Eu não conhecia. Aqui em Florianópolis, conheci alguns professores nessa área, mas ainda era um pouco limitado. No mestrado, tinha uma colega que hoje atua ainda, que é a Liliana Carrodo, mas não tinha muitos exemplos. Tinha a professora Rosiane Ampolsky, que era minha professora, mas eu estava recém descobrindo. E eu, conversando com a Valéria, Lili e outras meninas, a gente estava formando o que a gente chama o grupo Sonora, Músicas e Feminismos, que atuou ali dentro das instalações do Nussom, embora não tivesse uma ligação exatamente formal com a USP, era um grupo independente, a Sonora. E aí a gente começou a fazer uma série de encontros para pesquisar compositoras e porque a gente também percebeu, todas nós, que nos nossos trabalhos de mestrado, especialmente, nós não tínhamos citado nenhuma mulher quase. A maioria eram compositores e poetas sonoros, ou poetas, poetisas sonoras, não citava também na minha dissertação. E aí a gente começou a se perguntar, né? E a gente começa a ver que isso é um campo estrutural para todos e todas, não é só, né? Enquanto, acredito, enquanto homem, mas ou enquanto outros gêneros, todo mundo
precisa entender que isso é uma estruturação histórica. Então, o papel ali também foi muito a gente começar a buscar referências e buscar. É aí que eu comecei a descobrir Helene Hadig, Laura Spiegel, Delia Derbyshire, essas americanas e inglesas que a gente conhece mais. Mas aí nem estava pensando ainda nas brasileiras, né? E aí a gente foi para os estudos de feminismo, de decolonialismo e tal. Mas é interessante nas aulas. Eu tento relacionar literalmente, assim, não porque são mulheres, né? Porque também a gente acaba caindo num nicho meio que está sendo explorado hoje de uma forma já também um pouco esquisita, né? Assim como a gente pesquisa sobre textura e vai buscar as melhores referências que a gente quer, ou orquestração, ou o que for, né? Vou buscar referenciar compositoras e instrumentistas que eu admiro, né, e que eu gosto, assim, não, em sentido de associar com os conteúdos mesmo, né, e de ver que basta um pouco de uma busca e uma informação, a gente tem que um pouco dar uma atenção a mais, porque como você falou, não vai estar no manual mais icônico, né, os livros eles estão sendo escritos no sentido de incluir também essas pessoas, assim como se você pega, por exemplo, bem no nicho da sonologia, estudo do som, você pega a ideia do que é arte sonora, as referências iniciais vão ser na Europa e Estados Unidos, né? Aí a gente começa a pensar, mas e no Brasil? Também existem minorias nesse sentido, né? Então você pode pensar as compositoras e os compositores latino-americanos também, né? Porque também vai haver uma certa exclusão em relação a, sei lá, você pensar na música europeia em relação a compositores e os compositores brasileiros ou colombianos ou argentinos, né? Eu já vi que também existem muitas minorias, né? Então a gente sempre tem que estar antenado. Eu acho não no sentido militante, eu não curto muito vou ser bem sincera, a militância. Essa é uma postura minha, inclusive, que o próprio Deleuze, né, o Gilles Deleuze falava que ele preferia pensar num devir mulher do que numa militância feminista. Eu acho que assim, existem muitas importâncias aí, muitas fases, e a gente precisa estudar o que foram as correntes do feminismo, mas existe também uma apropriação dos movimentos sobre isso que é um pouco perigosa. Então a gente tem que estar um pouco assim na espreita do que é necessário se fazer, né? Colocar nas aulas, levantar listas de mulheres, fazer concertos, né? Toda vez que vai programar um concerto, tenta ter uma equidade entre gêneros ali, né? Eu acho que são as estratégias que eu procuro, né? Sempre que tem uma certa desigualdade, tentar buscar variedade ali, né? Acho que eu posso te falar isso. Sim, sim. Não, enfim, pensei milhões de coisas aqui enquanto você falava, né? Até aqui no Rio, principalmente, né, na UFRJ, né? Uma figura feminina foi muito importante, né? E ainda é a Marisa Rezende, né? Ela foi professora de composição aqui da Escola de Música da UFRJ por décadas, né? Ela foi responsável por diversos movimentos dentro da música contemporânea no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu acho impressionante, né, que após a aposentadoria dela, a gente não teve, por exemplo, uma reposição, né, de uma outra professora de composição na casa, né? Até então, apenas professores, compositores, homens, né, entraram, né? E eu fico, como você levantou, né, assim, não é, digamos incluir certas compositoras porque são mulheres, simplesmente, né? Mas assim, é, existem tantas e tantas compositoras super competentes e super influentes, né? A Marisa é uma delas, um caso assim mais próximo da gente aqui no Rio de Janeiro, né? Em que aqui a gente vê, né? Dezenas de compositores, de professores de composição, seja na Unirio, na UFRJ ou em outras universidades pelo país, compositores, homens que foram formados por ela e que
a enaltecem, né? Todos reconhecem muito claramente, né? O valor que ela tem. E da mesma forma existem outras compositoras nesse papel, mas, né, na hora de haver algum tipo de ação mais sistemática, né, política, de certa forma, né, de integrar, né, a produção dessas compositoras, né, de uma maneira mais sistemática na academia, isso acaba, digamos, passando justamente por isso que eu falei, né, de misoginia sistêmica, né, que acaba fechando os olhos para a importância, né, que essas compositoras têm, né, na construção, enfim, dos- do nosso meio acadêmico, musical, composicional. Mas outras coisas me passaram aqui na cabeça, e agora talvez uma pergunta que desvia um pouco desse foco, mas ainda dentro do foco educacional, digamos assim, né, que pelo que a gente viu, né, na sua biografia, você também atua como professora é, numa área mais ligada à tecnologia musical, mais ligada à gravação, à mixagem, masterização, e que é uma área que me interessa bastante, que eu também tenho me enveredado por esse campo nos últimos anos. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e se essa experiência, eu não consegui entender muito bem, se você leciona essas disciplinas também para os alunos de música, né, como uma espécie de extensão do conhecimento do áudio para músicos, ou se é, digamos, para outros cursos, não necessariamente de música, que eu vi que você falou de sound design para teatro, né? Mas qual relação que você consegue, né, traçar no teu ensino, né, desse campo, né, da gravação, da tecnologia, para os alunos de música, né? Como é que isso acontece? Então, eu dou aula no curso de música, sim. Inclusive, essa matéria, ela tem esse nome porque ela vem daquela linha de sonoplastia, mas é um nome que engana um pouco. Como as minhas turmas são abertas para alunos especiais de outros cursos, mas é exclusivamente no curso de música que eu dou aula. E eu encaro essas disciplinas que são dentro do estúdio aqui, que é um estúdio pequeno, mas enfim, a gente está revitalizando ele desde que eu estou atuando ali o máximo que eu posso. Eu encaro literalmente como um campo um campo da eletroacústica, um campo da música contemporânea também dentro do estúdio, né? Da mesma forma que eu penso que os compositores, a partir da década de 50 ali, até Messiaen foi para dentro do estúdio lá com o Pierre Schaeffer fazer uma música, música concreta, uma música, enfim, todo mundo estava antenado, todo mundo se antena, né, dentro desse, porque é uma mídia, né? É uma forma de você também lidar com o sonoro e parte muito desse contato, dessa invenção e dessa coisa mais de laboratório do estúdio, né, que é muito interessante. Então, nas aulas eu tento passar para o pessoal muito esse repertório o que chega muito dentro do estúdio hoje tem muita relação com com a fonografia comercial, né, a indústria fonográfica e toda essa relação de gravação, de mixagem, de produção. Agora, assim, realmente, sinceramente, o que eu trago de bagagem dentro do estúdio não é a produtora de gravadora, é a professora que lida com música eletroacústica e, e que grava também a partir dessa perspectiva de uma violinista, né? E que tem essa relação com a acústica também de uma maneira musical, né? Então é bem diferente de um técnico musical que, enfim, às vezes tem um olhar mais, vamos dizer assim, engenharia sonora, né? Embora eu me interesse por todos esses campos, né? O legal do estúdio é que a gente vai para a gente vai para eletrônica, né? Para elétrica, para física, para acústica.
E hoje a gente vai muito também para plataformas de programação, né? E toda a relação da ideia da síntese sonora, né? Toda essa relação de criar com sons artificiais, isso é muito fascinante, né? Toda a digitalização de áudio, tudo isso é muito interessante, né? Então eu trago essa perspectiva para os alunos, né? Tenho uma ideia de que o estúdio ele é um campo de experimentação e de composição mesmo, né? Não só de reprodução. Beleza. Flora, você falou aí em programação, eu estou curioso um pouco sobre o setup que você usa. Que programas você usa? Você mexe com linguagem de programação também, Python, Super Collider, né? C-Sound, na velha geração, Pure Data. Se puder falar para o pessoal também que é uma coisa que vai ajudar os nossos alunos também a conhecerem como é que é o Legal. trabalho. Da música concreta, como é que você faz? Você grava? Que programas Uhum. usa? Pode ser bem técnica nesse comentário, porque aí Tá, vai ajudar também o pessoal. legal. Ah, eu uso muito o Reaper agora, mas estou aí incursionando tanto pelo Max MSP quanto pelo Data. O Super Collider eu desejo, mas ainda não cheguei. Eu acabei de terminar uma especialização em música eletroacústica com o pessoal da Unespar também, além do pós-doc, fiz essa dobradinha com o Álvaro Borges e tava uma série de professores, o Anselmo, tava meu Deus, agora a minha memória é péssima, mas o próprio Felipe Ribeiro, o Tomasi, um pessoal que já mexe com programação também. Mas eu vou dizer que meu conhecimento ainda é bem básico em programação, tá? O que eu domino mesmo é até ali, vamos dizer que gravação, mixagem, pós-produção é uma coisa que eu já mexo há um tanto de tempo e tenho uma certa experiência. Na minha criação, eu trabalho muito com. No início eu ia muito para o estúdio improvisar e buscar sonoridades e ficava mexendo nesse material, revirando, fazendo banco. Até hoje eu faço muito banco de som, né? Eu gravo tudo que é tipo de som que eu gosto e estudei bastante técnicas de gravação mais especializada, técnicas de estéreo e tento fazer coisas bem captadas para poder ter uma liberdade maior. Além disso, a ideia de manipular a voz acusticamente e também técnicas estendidas de tocar as coisas, né? Essa coisa do solfejo de outros instrumentos, isso me fascina muito e isso acaba sendo uma preparação para os materiais que eu vou usar. E além disso, eu também fico sintetizando, né? Às vezes eu uso bastante visualização de espectro no Sonic Visualizer, eu gosto de ficar visualizando sons e fazendo análise deles para tentar entender como é que eles funcionam. Ah, eu estou começando uma pesquisa. Começando, na verdade, não. Eu já tenho que fazer essa pesquisa de gesto há um bom tempo. Gesto instrumental e gesto corporal. Mas tanto o gesto sonoro, né, no violino e na voz, quanto o gesto mesmo físico com o instrumento, né? E aí eu estou tentando fazer algo com eletrônica pela webcam para ler esses movimentos e alterar um sintetizador. Mas o que eu uso geralmente são coisas assim, plugins de granulação, gosto muito de síntese granular ou ressíntese pelo Spear, aquele Spear que trabalha com gravações e tu pode ler, né, as parciais e tentar sintetizar aquilo. Que mais? Eu trabalho muito assim usando diferentes softwares para manipular a gravação e também para criar coisas com síntese, mas depois eu separo de novo isso em pequenos sons e eu vou sobrepondo isso. É uma salada mesmo, assim. Mas eu parto, vamos dizer, de uma forma um pouco mais organizada. Se o processo ele é um pouco caótico, assim como se fosse cortar e colar de diferentes formas, com diferentes softwares, mas o que organiza isso tudo é, por exemplo, pensar no mote de uma composição. Então, aquela sincronia que eu mandei para você, professor, ela é literalmente baseada, é para violino e voz eletrônica, ela é literalmente baseada na palavra sincronia. Então, essa ideia da sílaba e da fonologia da sílaba, né? Cada material ali, o S, o IN,
cro, ni de novo, a, isso dá como se fossem motivos assim sonoros para a gente trabalhar, para eu trabalhar o que eu criei com o Luiz Vanzato, que foi o cara que trabalhou comigo ali, né? Então eu exploro as texturas do violino também a partir do S, ou então o cro vira um material que ele é percutido com o arco. E aí eu vou gerando. Uma das referências também que eu não falei ainda, que foi meu professor no doutorado, é o Silvio Ferraz, né? E o Silvio Ferraz ele sempre falou muito sobre o gesto como uma máquina de gerar sons, assim, né? Então, a partir do Bério, a partir de, enfim, de várias concepções desse gesto musical, gesto sonoro, como é que esse som das sílabas gera materiais composicionais, né? Então, a partir daí eu vou trabalhando. Isso é uma constante no meu trabalho, essa relação com a voz e com a palavra. E aí, essa ideia também de ficar usando diversas fontes sonoras para trabalhar, né? Um pouco isso. Não sei se eu respondi. Eu Não, perfeito, falo, né? perfeito, perfeito. Eu queria ver contigo agora saindo para uma coisa bem diferente, para você falar um pouco sobre como você vê a situação atual, né, da composição no Brasil, né, e perspectivas futuras, Brasil e América Latina, já que você tem também uma pesquisa que envolve muitas compositoras e compositores, né, latino-americanos. Se puder fazer um diagnóstico aí em termos de festivais, oportunidades de trabalho na universidade ou em centro de pesquisa, estúdio, mercado, tudo que você puder falar, como é que você está vendo a situação. Então, bom, eu tenho o meu olhar localizado, porque, enfim, tive a sorte de, a partir do doutorado, também construir uma espécie de uma network, que diz hoje, né? Que, enfim, o pessoal da USP acabou também. O próprio Daniel 40 me fez viajar, fez ir para as Ampons por aí, e toda essa ideia. Eu cheguei a ser coordenadora de subárea da Ampon, até na época ele pediu alguns pareceres, acredito que pedi. E isso fez eu ter que pesquisar bastante sobre quem está atuando na pesquisa no Brasil em música, né? Então eu tenho esse olhar privilegiado de quem está atuando, né, como pesquisadora recém-doutora, vamos dizer assim, foi em 2019 que eu terminei. E aí, eu, como é que eu vou falar? Eu acho que o campo da pesquisa no Brasil, ao mesmo tempo ele é recente, né? Qual foi o primeiro Ampom que a gente teve? Na década de 80, professor? O senhor sabe melhor do que eu. Possivelmente, inclusive quem fundou a Ampom foi a Marisa Rezende, né? Se eu não me engano. Foi a Marisa, né? Isso. Com Eu uma acho que série ali de iniciativas. a gente está na o quê? Na É, 35ª? Eu não sei, 35ª eu Ampom? acho que É. terminou, tá sendo agora, né? Foi Isso, agora. isso. Então, e aí, de alguma forma, isso tudo parece ser, ao mesmo tempo, já está se consolidando. Eu vejo muitas pesquisas interessantíssimas, inclusive na área de composição e nesse campo com a tecnologia, né? A gente vê aí, eu posso citar alguns nomes que hoje me influenciam bastante, né? É, professores como o próprio Felipe Ribeiro, o Ricardo Tomasi, mais lá o Padovani, né, que está atuando em Minas Gerais, o Ivan Simurra, que é um cara super recente. é, hum, tem, por exemplo, o já aposentado o Rodolfo Kaeser, foi um dos que eu conheci junto do EIMAS, que era o festival que o 40 fazia com o Alexandre Finerich na UFJF, né? Juiz de Fora. E lá eu conheci o Fernando Eazeta também, que foi me orientar, acabei entrando um pouco mais conhecendo esse pessoal. Isso tudo ainda é um reduto muito específico e eu só fui, por exemplo, conhecer o que eram os festivais os encontros de música latino-americana contemporânea, os Clank, né? Que aconteceram ali, vindo entre Argentina, Chile, né? O Arraul Niran e a Graciela Pares Quevaídes e todo um pessoal
Aqui no Brasil tinha aquele outro pesquisador da música eletroacústica, esqueci o nome agora dele, que atuou no Rio de Janeiro também. Enfim, a gente tem aí uma história, acho que para resgatar ainda, né, professor? Tem muita história para resgatar, para conhecer como é que os compositores atuaram na música nova, não só na música eletroacústica na América Latina, né? Eu sei que o Anselmo Guerra tem um artigo sobre isso, o próprio Felipe com Tomasi tem um artigo sobre os estúdios de música no Brasil. A professora Denise Garcia tem um também sobre os estúdios no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, né, o Estúdio da Glória. E eu vejo ao mesmo tempo muito promissor, porque tem muito mapeamento a ser feito, só que também a gente precisa estar muito ligado com a pesquisa para conhecer música nova hoje na América Latina, e aí acontece meio que uma cisão entre o campo mercadológico mais instrumental, popular, e a música daí de concerto continua nos seus dramas, nas suas dificuldades, que também não são muito, né? No Brasil, tudo ainda é muito. Desde as orquestras, todo esse papel da música erudita ainda é muito recente também, mas eu vejo que você se ligando à pesquisa, você consegue entrar mais, entender mais o que está acontecendo em termos de música contemporânea e de criação musical. Agora, em termos, como é que isso vaza para dentro, por exemplo, das cenas de formar público? Isso aqui, por exemplo, em Florianópolis é quase inexistente. A gente tem atuação aqui dentro da UDESC, a gente vê eventos acontecerem, mas em termos de teatros, por exemplo, escola municipal de música, que nem tem em São Paulo, a gente não tem. Aqui em Florianópolis não existe. A gente estava falando hoje sobre projetos culturais, né, que acontecem em nichos às vezes, mas isso não se torna perene. Então as coisas nascem e morrem, né? Já em São Paulo, lá, o Projeto Guri, agora estava vendo a Michelle Agnes vai tocar com músicos do Projeto Guri, junto com a orquestra da USP e mais um monte de gente, né? Se eu não me engano, era isso. Então, o Brasil é muito grande, e o Brasil ele tem, né, dificuldade de acesso, né? A gente precisa conversar mais entre nós, né? Fazer esses intercâmbios, né? Foi muito bom para mim, por exemplo, fazer o meu doutorado fora daqui. E eu cheguei a morar no Rio, né? Alguns meses eu fui professora substituta na UF de Niterói, no curso de artes. Já não era música, mas dei também matéria sobre tecnologia. Enfim, eu poderia citar outros colegas que me influenciam muito, que lidam com tecnologia também. Por exemplo, o Henrique Vaz, que é de Recife, é um cara genial que trabalha com Super Collider até, mas com uma série de trabalhos incríveis aí com imagem também. É, eu poderia ficar falando aqui de várias pessoas, assim, tenho muito orgulho dos meus amigos, das parcerias, assim. Mas é isso, professor. Não sei, poderíamos ficar falando aqui um tempão, né? Ao mesmo tempo é difícil você. Eu digo assim, para trabalhar com música, lecionar tem sido o meu viés para viver e para me informar e para atuar dentro da pesquisa. E a minha criação, ela meio que vai, desde o mestrado, ela tá funcionando nesse âmbito, né? Eu consigo entender, pesquisar, conhecer gente nova e consigo ter o meu tempo de criação um pouco restrito, mas consigo me manter, né? Me sustentar dando aula na universidade, né? Ainda sou substituta, sou uma professora colaboradora, né? Inclusive, hum, né, tinham comentado, iam estar falando do papel das professoras, né, da UFJF e tal, UFRJ, mas os concursos aí, difícil de abrir, né, teve um agora recentemente, né, queria ter ido fazer, não pude fazer, por uma série de motivos, mas é isso, tem que abrir vaga também nos concursos das universidades, né, tem muito do doutor recente para fazer prova e a gente continua na luta, né? Eu acho que é uma coisa de degrau, assim, por exemplo, para chegar a ter candidatas para fazer prova para essas universidades, a gente tem que investir também nas que estão de base, né? Na formação da graduação, e, inclusive, para entrar na graduação, teríamos que ter também um ensino básico um pouquinho melhor em termos de música, né? Mas aí a gente vai além. Pois é, poxa, mas muito, muito Acho que é isso.
Inspirante, inspiradora a sua resposta. Eu acho que a gente podia aproveitar, a gente está se direcionando para a porção mais final, né, da entrevista. Vamos aproveitar agora para falar um pouco sobre algumas obras suas, né, que a gente é, selecionou, né, algumas obras para pedir para você falar um pouco. Né? A primeira delas seria da Microvoz 1, né? Você podia falar um pouquinho sobre ela? Claro. É, eu compus ela em 2013. Ela parte de uma extração, vamos dizer assim, de uma outra peça que eu achava que não terminava nunca, que é Poço Bartesiano ou Onda de Estilo Galgo. Tem um artigo na Vortex, que é um dossiê organizado pela Valéria Bonafé, que eu falo sobre ela. E ela parte de um texto do. Acho que é Gilles Deleuze, conversando com Barthes, falando sobre Barthes. Em que ele fala da língua como uma onda, uma espécie de uma onda gaguejante, uma coisa assim. Agora eu não lembro exatamente o que que é. Mas eu fiz um poema a partir dessa citação e fui para o estúdio trabalhar com a vocalização desse poema de várias formas. E aí eu fiz colagem, corte, edição, mixagem, coloquei efeito, fiz modulação, sei lá, loops e processamentos diversos e fiz uma peça de uns 7 minutos mais ou menos e não ficava nunca pronta. Eu achava que eu não desenvolvia os materiais. E aí chegou uma hora que eu entendi que tinha 1 minuto dessa peça que estava muito interessante. E aí, a partir também da ideia de extração, que é uma ideia de língua menor, que o Deleuze fala também, que é você extrair da própria língua. Vamos dizer assim, você. Ele cita um pouco. Tem um livro que ele comenta sobre teatro, que é teatro por um teatro menor. Acho que é isso, estou esquecendo agora, por um teatro menor. Em que ele comenta o Carmelo Beni era um ator que trabalhava com Shakespeare e trabalhava com extrações. Por exemplo, ele extraía um personagem do Hamlet. E aí toda a peça, digamos, balanceava, assim, né? Então você faz uma outra coisa. E aí ele trabalhava com essa ideia de como é que você consegue extrair, às vezes, de uma história, de uma narrativa, um elemento que ele fica em pé por si mesmo, né? Aí eu extraí esse 1 minuto e acabei entendendo que eu conseguia trabalhar mais com miniaturas para esse momento em que eu achava que a forma estava funcionando e a ideia do grão. Então, o procedimento base eu falei de processamento, mas o procedimento base mesmo é granulação, síntese granular. Eu usava um granulador muito simples na época que eu descobri que chama Granulab. Ele tem uma versão que você baixa, nem precisa instalar, e eu ficava gerando muito material com essa gravação que eu fiz. E aí eu ficava trabalhando com esses materiais granulados. E aí, só que essa peça maior não deu tão certo e eu acabei tirando esse 1 minuto e depois eu reorganizei mais 4 partes, que na verdade são três, né? Que a 4 e a 5 elas estão juntas. E aí eu coloco alguns trechos mais performáticos, mas sem muito processamento também. E no segundo movimento tem uma ideia de ressonância por extensão, porque eu canto dentro do piano, então tem uma ideia também de lidar com esses harmônicos do piano. No outro eu faço ressonância por extensão na caixa da bateria, então tem esse jogo entre a granulação com as atmosferas de extensão, né, de ressonância desses instrumentos. Mas foi tudo muito processual, assim. Eu fui em busca, a partir do poema e da granulação também, o que que eu queria. Eu sabia que eu queria compor nuvens de sons e coisas. Na verdade, eu queria também. Eu queria ouvir uma coisa que era muito estranha, que eu nunca tinha ouvido a partir da voz, vou te dizer. Enfim, eu queria buscar algo um pouco diferente em relação ao que se pode. Entre, assim. Ele soa para mim muito entre um poema e uma música, né? Ele soa muito como algo que não é bem ali, algo tão sonoro fora da voz,
mas ele também não é ainda não é mais uma poesia só, ele não tem significado quase, poucas palavras, né? Então, é esse lugar do grão, muito relação com o que o Schaeffer fala, né? Entre o ritmo e o reino da nota e do timbre, tu tem um grão. Tem algo que ainda não se sabe bem o que que é. Ele já não é bem um pulso, ele não é bem uma nota ainda, mas ele granula, ele tem uma rugosidade, né? E para fechar, eu sempre uma das questões que rondava a minha cabeça era, resumido numa frase, era como pensar no grão da voz como um traço de vocalidade, ou seja, onde que a voz para de ser identificada como voz e, e passa a ser uma outra coisa, né? Um grão ou algo que já é um traço. Onde que está o traço de vestígio da voz, né? Então tem a ver com essa a voz passar a ser uma outra coisa, que é uma questão da referencialidade da música eletroacústica também, né? E não referencialidade, né? Como é que eu transformo os objetos em outras coisas, né? Então, eu trabalho muito com isso. Então, eu falei de tudo ali. Eu acho que todo o processo dela é muito essas coisas todas aí. Ana, você falou dessa coisa da voz, me lembrei agora do Come Out, né? Come Out to Show Them, que ela vai se transformando pela repetição, né? Ela virou um instrumento de percussão, praticamente, né? É, só uma dúvida antes de passar para a próxima pergunta. Você falou da extração. Quando você extrai um material, você usa aquilo que você extraiu, ficam duas coisas e joga o outro fora, ou na verdade ficam duas peças? E a outra fica sem aquele centro. Como é que funciona isso aí? Fala rapidamente. Ah, interessante, porque eu nunca tinha pensado na que ficou, né? Exatamente. Sim. Ela ficou como estava, incluindo aquele trecho. Ah, entendi. Fez uma É, clonagem, então. é, Tá, digamos que eu não extraí, eu deixei ela lá certo. e clonei, vamos dizer assim, então, né? Dupliquei ali. Seria uma possibilidade também, né? Você É extrair, interessante, né? né? É, né? Se você for realmente extrair, você tira, né? Isso. Eu nunca tinha pensado nisso, né? É. Até ver se faz Interessante. sentido sem aquela parte, né? Que, digamos, tá aqui, você É, tirou e fica aquele buraco, se juntar, o que que acontece, né? é quase uma autocitação, é uma autocitação, uma autoplágio, que nem Isso. alguns ironicamente falam. Mas eu tenho muito essa marca de ficar retrabalhando os materiais. Eu confesso que tenho isso. Eu tenho vozes que eu gravei em 2018, 17, 19, que elas me fascinam porque a cada procedimento que eu faço com elas, ou a cada processamento, sei lá, eu não lidava com o Max, né? O Max MSP. Aí eu trabalhava mais com outros plugins de granulação, outras coisas assim dentro do Reaper, ou standalone, coisas assim que eu baixo às vezes para experimentar, ou até processamento com pedais e tal. Mas aí quando chega um software novo, ele tem outros sons e ele tem outras coisas. Então, no Max, o mesmo material que eu usava no Granulab já me gerou coisas totalmente diferentes, mas continuou e aquela mesma voz, ela rendeu de alguma forma algo interessante, que são vozes guturais que eu trabalho muito vibração de prega, sem vibração de prega, mas com a gente chama vibrato de epiglote, né? Uma ideia da fonologia que vem muito também. Então acaba que dependendo, sabe, do material, essa ideia de reescritura acho que teria muito a ver também, né? Porque mas é uma reescritura dentro do meu próprio material, né? Não de outros compositores. É, acho que vem por aí. A extração, ela acabou sendo uma estratégia. Sabe aquilo que você reduziu o material para poder focar nele e não ficar se. Porque o que acontecia é que eu ficava um pouco assim, me repetindo. Então, essa coisa de criar. De criar uma peça que, a partir de uma voz que eu gravei, eu começo a desenvolver os materiais, ela vira um certo contínuo que estava virando algo, não estava saindo do lugar para mim. Então, extrair foi um procedimento que me ajudou a literalmente desenvolver os meus materiais, assim, a procurar outras, pensando em forma mesmo, sabe?
em termos schoenbergianos, você é multiplicação, variação, né, fragmentação. Você começa a tentar mudar ali dentro de um mesmo material e não ficar toda pegando 4, 5, 6, 7 coisas diferentes e nenhuma delas você trabalha profundamente, né? Perfeito. E aí você mandou pra gente três peças, né, que vão estar no link aqui embaixo, é Microvoice 1, né? Aí tem Mouth Forest e Sincronia. Sobre qual das duas você gostaria de falar? Eu sei que você já mencionou a sincronia aí, né? Mas vou falar das duas rapidamente. Sim, a sincronia tem essa questão do som das sílabas, como uma maquininha de gestos. E aí eu trabalhei sobre a voz e sobre o violino a partir dessa maquininha da palavra, né? Então, na verdade, intercala, né? Eu começo com o S no violino, com materiais de sons, assim, pegando com a pressão na corda, com arco, pouca pressão, então cria aquele som meio harmônico, meio sultasco, sultasto que gera o S, né? Essa atmosfera. E aí, depois eu venho com o Mi, trabalhando a voz, o Crow vai, o N e o Crow, eles vão trabalhar com essa ideia de percussão do arco na corda, com lenho e coisas assim. E aí, enfim, a palavra, ela, escutando dá para entender como é que eu trabalho com gestos da palavra. E aí, por cima da voz, meu parceiro, ele lidava com síntese espectral, não, desculpa, síntese granular, e em cima do violino com a síntese espectral. E aí a gente fechou ela, enfim, demorou uns 6 meses compondo, gravando, regravando, vendo os materiais e tal. Já na Mouth Forest, é uma peça do ano passado. Ela é uma dessas peças que vem da mesma voz, do mesmo material lá de 2018, que são esses sons guturais, só que aí gerou uma peça completamente diferente. E uma coisa muito presente quando manipula a voz é que parece que começam a surgir animaizinhos e florestas e bichos e coisas que eu escuto muito assim, né? Também tem relação com o meu nome, que acaba sendo uma coisa quase psicanalítica, mas, mas ela é bonita também, eu gosto. E Olderbaum também é uma árvore, né? Olderbaum seria o nosso sabugueiro, então eu tenho esse nome bem verde. E aí a ideia que vem muito nessa peça é um pouco essa floresta da boca, né? Literalmente uma floresta da boca. Eu acabo lidando com o sintetizador do Native Instruments, que ele oscila entre sons assim de vento, sons de água, outros sons mais delicados, e aí eu também uso isso na peça. Deixa eu me lembrar agora. Eu lidei muito manipulando o Max, no Max essa voz, e aí eu usei um banco de buffers que eu fico alterando o tempo em que né, o tempo da faixa, eu pego certos períodos da faixa. E aí eu granulo ou eu processo com diferentes processamentos ali em momentos diferentes, né? E trabalho com outros sons também, ó. E eu altero muito a velocidade de reprodução, que aí acaba gerando sons um pouco mais graves e sons mais pulsados. Enfim, ela tem essa coisa em que a voz se transforma numa ambiência quase, é uma paisagem da voz, né? Poderia falar de outras formas, agora eu não estou me recordando muito outras coisas, professor, mas acho que é mais ou menos isso. Tem alguma coisa específica que você Não, mais tranquilo, é que. só para dar uma ideia pro pessoal que vai Aham. ouvir, né? Mas eu acho que é isso, a gente conseguiu varrer um monte de coisa da sua trajetória, né? Aspectos técnicos, a pesquisa, né? Queria te agradecer mais uma vez por ter participado aqui, né? Que vai se encontrar Imagina, em eu que breve agradeço. ali na UDESC, né? No encontro de compositores Sim, UFRJ UDESC, né? É, sim. vai ter peças tocadas lá também. Então, eu queria te agradecer. Se quiser falar um pouco, dar uma sua mensagem, a última mensagem, e
E eu já fico aqui dou um tchau para, né, para as pessoas, para os nossos ouvintes, né? E o Ian, se quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade, né? Não, Bom, apenas Ian, quer agradecer falar? também, agradecer novamente a Flora, né, por ter topado aqui em participar do nosso bate-papo, né, e deixar então esse espaço aí para ela dar uma última mensagem aí para a nossa audiência. Eu que agradeço, fiquei bastante honrada de atender esse convite. Admiro muito também o trabalho do professor Linuino e o seu conheço um pouco o Ian, um pouco vou me informar mais sobre ele também. E, e foi muito bom conhecê-lo também. E eu acho que é importante esse tipo de trabalho de levantamento. Eu quero conhecer os outros programas, mas é realmente uma honra estar aqui. Eu sei do trabalho de vocês, super importante. É, Vamos nos conhecer mais pessoalmente agora, semana que vem. A gente consegue trocar mais alguma ideia. E eu acho que tudo que eu tinha para falar, acho que foi foi bem explanado ali. Ahn, no mais, acho que vocês podem assistir os links que vierem a veicular, né, meu trabalho de pesquisa e de criação, que as pessoas vão conseguir ter as suas perguntas e as suas dúvidas aí mais exatamente, né? O trabalho com os compositores ele segue, pode acessar o Bandcamp do Núcleo Música Nova, que ele está lá, Eletrovocalidades. E é isso, bora continuar nessa luta, né, de pesquisa, criação, interpretação e tudo mais. Perfeito. Te peço para ficar um pouco assim que a gente parar a gravação e até o próximo programa, pessoal. Um abraço.